Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h em ponto. Boa tarde. Boa tarde, sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Uma excelente tarde para você. Faltam 19 dias para acabar o ano da graça de 2025. Sejam muito bem-vindos ao último programa dessa semana e é muito bom ter você aqui, grudadinho aqui na nossa sintonia 91,5, também no nosso canal no YouTube NN Play. Estamos ao vivo e em cores aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, entra aí agora no NN Play, você vai lá no YouTube e digita NN Play e aí você vai ter acesso ao nosso canal aqui, tá? Se você quiser também ler mais um pouco e saber, ficar por dentro das notícias, entra aí no nn1.com.br. Uma das manchetes do NN1 é essa aqui: Polícia Federal deflagra a operação contra fraudes do INSS em Alagoas e no Rio de Janeiro. É uma das notícias que estão aí encabeçadas aí no nosso portal de notícias nn1.com.br, tá? É outra notícia aqui: ex-assessora de Arthur Lira é alvo de operação da Polícia Federal. Isso mesmo, você entra aí agora e vai ter acesso a essa notícia. Ex-assessora de Arthur Lira é alvo de operação da PF contra desvio de emendas, tá? A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, relator das ações no Supremo Tribunal Federal, que questionam a transparência de emendas. Então você vai ler essa notícia no nn1.com.br. Vamos ao tempo e temperatura, vamos ao clima de Arapiraca agora, 34 graus, com sensação de 50, não é possível um negócio desse, né? Possibilidade de chuva, 0%. Umidade relativa do ar, baixíssima, 31%. Se proteja, use sombrinha, tenha vergonha não, use sombrinha, use protetor solar, roupas térmicas com proteção solar e ventos a 19 km por hora e tome bastante água. De forma pausada, não precisa tomar 2 litros de uma vez, tome quanto você puder, né? E vai dividindo essas tomadas aí até chegar no mínimo de 2 litros, ou fale com o seu médico para que ele possa dizer a quantidade realmente que você deve tomar. Eu tô com a doutora Juliana Seton, ela é psicóloga, e o tema de hoje, TEA leve, que é o transtorno do espectro autista. Os sinais que passam despercebidos. Vamos pegar, eu peguei um número aqui, Juliana, que é o seguinte, ó. Esses números são muito alarmantes. O censo 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, sendo a prevalência maior em crianças e adolescentes, com picos entre 5 e 9 anos e 0 a 4 anos. E uma proporção significativa de meninos nessa faixa etária, 3,8% dos 5 aos 9 anos. Isso representa 1,2% da população total, mostrando que a identificação e diagnóstico tem avançado, especialmente nos mais jovens, onde os sinais são mais facilmente notados e a intervenção precoce é crucial para o desenvolvimento, destacando a importância de mais apoio e inclusão. Então, esses são os dados aí do IBGE. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda aqui, satisfação tê-la para falar de um tema tão importante. Boa tarde, André, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, né? E é realmente um tema bem importante, bastante discutido. E o fato desse tema, assim, TEA leve, foi de propósito, tá? Para que a gente pudesse realmente conversar. Até eu queria iniciar, se você me der a licença. Sim. Com um textozinho que eu escrevi. E eu escrevi esse texto acho que em média 1 ano, que foi quando eu descobri o autismo da minha filha. E eu vou
ler bem rapidinho, tá? Não Fique à é vontade. muito grande, não. Fique à vontade. Mas ele começa assim: TEA leve? Leve para quem? Ontem tive uma situação com minha filha no restaurante que me fez questionar até agora. E eu tava pensando, né, sobre isso. Foi por isso que me motivou a escrever. Onde ela começou a tirar sal, jogando pra cima. Porque não conseguia ficar parada e esperar a comida chegar. E aí eu observei que ela gritava, ela se movimentava, ela jogava o sal pra cima. E mesmo ela sabendo como tem que fazer, ela não conseguia se regular. E as pessoas de lado olhando, e é claro que para os pais aquilo incomodava, porque dava a sensação que era mal educação. E aí, eu comecei a pensar, TEA leve para quem? Leve quando ela tem a dor na barriga e chora, mas não consegue expressar que está sentindo dor. Leve quando eu, mãe, não sei se vou brigar com ela ou não. Tô falando da mãe, tá? Porque ela se comportou mal. E quantas vezes os pais de autismo nível 1 de suporte se deparam nessa situação? É leve quando ela quer brincar de Wandinha e só quer brincar daquilo e tem que ficar milimetricamente do jeito que ela tem que colocar, ou que ela tem que andar somente de preto, porque nenhuma outra roupa ela pode andar? Será que a sociedade vai entender a minha filha? Será que a sociedade vai entender que ela exagera nas emoções, que ela algumas vezes sufoca os colegas, que ela fala sem filtro, que ela não consegue controlar aquilo que ela pensa e o que ela sente? E eu? O que é que eu vou fazer com isso? E aí, enquanto psicóloga, eu entendi que o que eu preciso fazer é falar sobre o autismo na maior parte dos lugares que eu estiver e ajudar pessoas, mães, famílias a tanto descobrir quanto saber quanto lidar. Tanto quanto Juliana, psicóloga, quanto uma das diretoras da clínica similar, essa é a minha missão. E aí, hoje em dia a gente não fala mais em TEA leve, a gente fala em autismo nível 1 de suporte, né? Onde ainda é um desafio, ainda é o mais difícil de se diagnosticar, porque muitas vezes se passa assim despercebido. Várias e várias pessoas não aceitam ainda. Porque às vezes os prejuízos são bem menores e as pessoas não aceitam que é uma mania, é porque é mal educado, é porque... E começa, né, as justificativas sem conseguir realmente ajudar aquela pessoa e aquela família que está passando por aquela dificuldade. Verdade. E aí eu engato a primeira pergunta. Quando falamos em TEA leve, do que exatamente estamos falando e por que ele costuma ser tão difícil de identificar? Principalmente em menina, tá? Mas assim, quando a gente fala em autismo, a gente precisa pensar em algumas características principais, que é a dificuldade de uma comunicação social e funcional, padrões restritivos e repetitivos de comportamento e essa dificuldade dessa expressão, dessa comunicação, de manter vínculos. Então, muitas vezes no autismo nível 1 de suporte você consegue ter uma comunicação, mas como é que é essa comunicação? Essa comunicação está sendo exagerada? Essa comunicação está sendo sem conseguir ter uma manutenção? Essa comunicação está sendo em cima do foco que essa criança tem interesse? Às vezes é uma criança que a gente entende como comunicativa, mas muitas vezes não é uma comunicação funcional. Por exemplo, ontem teve a aula da saudade da minha filha. Eu não fui porque eu deixei ela à vontade, mas eu sabia que quando ela chegasse, eu não ia conseguir saber nada do que tinha acontecido. Porque ela não consegue chegar em casa explicando como foi. Foi ótimo, foi bom, ponto. Então, ela sabe, ela consegue falar com todo mundo. Mas falar, muitas vezes, não é somente adequado para essa troca
para uma troca de conversa, para contar como foi. É necessário que se tenha uma comunicação social. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pra Neide. Olha o que a Neide fala sobre você aqui. Boa tarde, meu amigo querido. Eu já estou ligadinha, viu? Convidada de hoje parece uma menina e a voz dela mais ainda. Muito engraçado, linda, ela tá dizendo aqui. Obrigada, Neide. Um abraço, Neide. Ela tá dizendo aqui que logo mais já tá esperando o Sérgio Paulo aqui, o Jorge Reis tá aqui também. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela audiência. Todos vocês aqui. Doutora, quais são os sinais mais comuns do transtorno do espectro autista que muitas vezes são confundidos com timidez, entre aspas, jeito de criança ou traços de personalidade? Muitas vezes aquela criança que é quietinha ali, que fica no canto, que não dá nenhum trabalho, que consegue em casa falar, se dar bem com os pais, mas que na sociedade tá ali, quieta. Hoje mesmo eu tô fazendo uma avaliação de uma adulta. Ela chegou com a investigação de TDAH. E durante a avaliação eu fui vendo que, peraí, tem alguma coisa errada. E aí muitas vezes, principalmente quando é nível 1 de suporte em menina, arruma uma maneira de se regular. Como? Ou mexendo na orelha, ou mexendo muito na mão, ou mordendo os dentes. E aí ela se regula mais. Olha o que ela me falou. Quando chega vizinho na casa dela ou visita, ela precisa em algum momento sair um pouquinho para entrar dentro do quarto, sair dali daquela questão social que tá muito intensa, se regular e voltar. Então, ela usa estratégias que fica não perceptível, mas aí ela sente uma ansiedade, uma sobrecarga, um mal-estar terrível. Ela não consegue dar continuidade à conversa, ela se incomoda. Outro exemplo, já 2 vezes, ela chegou na recepção e ela esperou meia hora, porque eu não fui chamar e ela não chegou até a secretária para avisar que estava lá. Então, por que uma adulta não chegar na recepção e dizer, avisa a Juliana que eu cheguei? Então, a gente começa a perceber algumas nuances que seriam imperceptíveis, mas que isso são dificuldades sociais. Isso são algumas características que ela utiliza e que ela tem para se sair dessa comunicação social. Ela muitas vezes, ela tá aqui, ela não percebe, por exemplo, que não deveria falar aquilo. Ou essas pistas sociais. Não entendo uma piada. Juliana, eu tô cansada de ser diferente. Eu disse, o que é ser diferente do outro? É tá ali perto do outro e não sentir que eu consigo participar da vida do outro, me engajar numa conversa. E aí, é esse o relato de muitas pessoas mesmo. Eu me sinto diferente, mas não sei o que é essa diferença. Tem algumas coisas, André, que no meu caminhar de experiência eu vim percebendo que são coisas que não são critérios de diagnóstico, mas que muitas vezes tem no autismo, que é a seletividade alimentar, que é a dificuldade no sono, dores na barriga, que vem da sensibilidade, mas que muita gente tem a alergia à proteína do leite, intolerância à lactose e mantém-se até adulto com essas dores. Sabe uma coisa interessante que eu costumo muito perguntar, que eu vejo muito que tem? Dificuldade de cortar a unha do pé. Não estou dizendo que isso é um critério diagnóstico, tá, gente? Repetindo. Mas que isso faz com que, por questões sensoriais, a criança muitas vezes passa a ter essa dificuldade. E são coisas que eu tenho visto que é muito incomum para quem tem o autismo nível 1 de suporte. Certo. É possível que uma criança com transtorno do espectro autista leve tenha bom desempenho escolar e ainda assim esteja no espectro? Totalmente. No autismo você pode ter a debilidade intelectual associada ou não. Muitas vezes, na maioria das vezes, quem tem o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte tem um bom desempenho escolar. É uma característica eles terem dificuldade na escrita. Eles não gostam muito de escrever e às vezes quando escreve tem muitas trocas de letra.
Mas é uma das características que também eles apresentam, assim, a resistência a escrever. Não é critério diagnóstico também, mas é incomum muitos terem. Mas que a inteligência é preservada, não tem dificuldade com o coeficiente intelectual. Uhum. Agora, quem tem debilidade intelectual associada, aí também muitas vezes não é nível 1 de suporte, aí sim vai ter dificuldade de aprendizado. Tá. Essa próxima pergunta, ela vem de encontro a uma coisa que você citou aí e que nós estamos acostumados agora a ver. E que há algum tempo atrás, 20, 30 anos atrás, era tudo birra. A gente caracterizava aquilo como birra, ou menino ou menina mal ou má educada, né? Eu já vivi uma situação dessa aqui no shopping, né? Uma criança estava muito agitada e ela não soube ouvir não dos pais, e esse não dos pais provocou uma cena daquelas mesmo de se jogar no chão e tal. E aí, para nós leigos, fica aquela coisa. Geralmente para nós homens, que temos uma capacidade e uma velocidade muito grande de julgar muito rápido, a mulher, por ser mais sensível, ela acolhe mais. Mas pra gente, só que menino mal educado, falta um bom cinto ali, resolve, né? A gente pensa, porque a gente foi criado assim. Só que a mulher, ela diz assim: você já parou pra pensar se o menino for autista? Aí quebra você. Aí você diz assim: deixa eu me desfazer aqui da vergonha que eu passei. Ou não. Entendeu? Por quê? Quais comportamentos, Juliana, sociais podem parecer normais, mas merecem a atenção dos pais e educadores? E esse comportamento se enquadra. Quando eu já vi realmente uma criança fazer birra porque recebeu um não, os meus fizeram. Quantas e quantas vezes eu tive que dizer não, porque eu não podia comprar uma coisa, porque eu não podia dar uma coisa para os meus filhos que eles queriam naquele momento, ou queriam uma coisa a mais do que eles já tinham, e eles fizeram birra. Isso é da criança mesmo, isso é da criança, de fazer birra, de não quero, ou então eu quero. Então eu queria lhe perguntar, que linha tênue é essa? Quais comportamentos sociais podem parecer normais, mas merecem a atenção dos pais e educadores? Os critérios, como eu já citei, né? Precisam existir os critérios para poder estar dentro do espectro autista. Existem crianças, quem tem um transtorno do espectro autista tem dificuldade também com a flexibilidade, tá? E tem alguns padrões rígidos e repetitivos de comportamento. Existem algumas crianças, principalmente todos os suportes, mas 2 vai ter mais, 3 vai ter mais. Então, eles precisam muito de previsibilidade. Tem crianças que não têm o transtorno do espectro autista e têm dificuldade com flexibilidade, tá? Isso não é uma regra. Vai ter criança que tem. Mas se tiver em conjunto os outros critérios do autismo, aí sim seria o autismo. É importante que você verifique se o teu filho está tendo muito hiperfoco, uma inflexibilidade muito grande. E a gente tem que diferenciar, porque existe a birra e existe o comportamento de crise, né? Então, ali é a birra, vai fazer para conseguir, inicia com a birra para conseguir aquilo. Mas aí tem criança que desregula o suficiente que entra numa crise. Quando tá numa crise, é muito mais difícil para voltar, para se regular. Quando está na birra, consegue-se, principalmente é importante que tenha um comportamento que anteceda essa birra para evitar chegar a essa birra, que já consiga identificar para evitar chegar nela. Mas se chegar, existem, dentro das terapias vão ter os programas de treinamento, que essa criança e esses pais têm que estar treinados para conseguir desenvolver, para conseguir, ou a pessoa que está acompanhando a criança, né, para conseguir evitar e saber como fazer. Por quê? Porque vai que eu lá esteja olhando e eu vou fazer de um jeito
Mas não é o jeito que esse pai, que esse cuidador está sendo orientado a fazer. Eu vou estragar e vou poder, talvez, até fazer com que a criança entre numa crise. Uhum. Então, talvez você de fora, nível 1 de suporte, não vai conseguir entender ou vai até reforçar o comportamento. Um exemplo. Eu tava hoje, minha filha hoje precisou ir comigo no consultório, mas ela fica do lado de fora. Só que quando eu saio, na primeira oportunidade, ela quer falar comigo. Então, eu tava dando uma devolutiva para uma mãe e ela falando. A psicóloga dela tá treinando comigo ela conseguir parar e falar no momento que ela precisa falar. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que olhar para ela, falar para ela que eu estava conversando, que daqui a 1 minuto e tornar aquele minuto concreto. Quando chegasse no relógio, ela já sabe os números. Vamos dizer, 13h21. É que você vai poder falar com a mamãe, que eu tô conversando. Essa é a estratégia que eu tô usando com ela. Uhum. Aí chegou uma outra pessoa que tava esperando na recepção e olhou pra ela e puxou a conversa e então ela não parou de falar. Uhum. Então quebrou um pouco a minha estratégia. Só que ela tem o autismo. Possivelmente, se fosse uma outra criança que não tivesse o autismo, que tivesse, ia continuar, se não tiver em acompanhamento, se a mãe não souber, ia continuar gritando, falando. Ela ficou conversando com a pessoa, mas ela não mais me interrompeu. Agora, quando deu 1h21, quando deu a hora que eu disse, aí sim, aí ela veio novamente. Entendi. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Na volta, a gente continua conversando com a psicóloga Juliana Seton sobre esse tema. Transtorno do espectro autista leve. Os sinais que passam despercebidos. Você tem dúvida? Entra aí no YouTube, estamos ao vivo no NN Play. Você coloca suas dúvidas aqui e ela vai responder assim que puder, logo após o intervalo. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
1h31, boa tarde. Um abraço aqui pra dona Hilda, que tá ouvindo a gente lá no Povoado Capim, que mandou uma mensagem pra mim linda, como sempre. E ela diz assim: que seu caminho seja abençoado e que a esperança seja sempre sua companheira. Obrigado, dona Hilda. Pra senhora também uma excelente tarde, um ótimo final de semana. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá? Tô conversando com a psicóloga Juliana Seton e o tema: transtorno do espectro autismo leve, os sinais que passam despercebidos. Juliana, em adolescentes e adultos, como o transtorno do espectro autista leve costuma se manifestar de forma diferente da infância? Muitas vezes, esses adolescentes e adultos começam a apresentar um quadro de depressão, um isolamento mais intenso, querer ficar mais no seu quarto, no seu canto, não tem tantos amigos, não tem muitos amigos, só aquele que sempre foi desde a infância, ou só um ou outro, e aí é onde chama atenção. Eu acho que é importante fazer uma observação, André. Um dia desse, uma mãe me perguntou: mas Juliana, será que ela tem mesmo? Porque meu esposo é assim, a nossa família é assim. E aí, nesse caso, eu já tinha feito a avaliação, já tinha visto todos os critérios, já tinha visto o ambiente. Mas será que essa mãe e esse pai também não tem? Porque nesse caso,
a menina tinha estereotipias, tinha dificuldade e estava num quadro naquele momento de depressão associado, então estava com um isolamento ainda maior. Mas eu já atendi, principalmente até no SUS também, que eu faço a avaliação também no SUS, que toda a família tinha um transtorno do espectro autista. Então, assim, às vezes, e claro que existe perfis de famílias mais tímidos, mais calados, claro que existe, tá? Porém, tem outros perfis que não é assim. Então, é importante quando uma pessoa da família tem um diagnóstico, que seja feita a avaliação nas outras pessoas para poder visualizar. Porque às vezes até nem tem um transtorno do espectro autista, mas tem um TDAH ou tem uma outra patologia para poder existir também. Existe a genética, né? A gente não pode desconsiderar, a genética é muito forte. E existe essa questão genética, que se um tem, precisa investigar os outros. Uhum. Muitas pessoas recebem o diagnóstico apenas na vida adulta, né? Quais sinais costumam passar despercebidos por tantos anos? Principalmente dificuldade nessa comunicação social, onde a pessoa fala e acha que tem uma comunicação eficaz, mas não é. Aquela pessoa que não expressa tantos sentimentos, mas que é porque realmente não gosta de falar. Aquela pessoa que consegue se regular somente com mexendo a mão ou apertando alguma parte do corpo, porque ali consegue se regular melhor e aí deixa passar. E pessoas que também não tinham, antigamente não se falava sobre isso, não se tinha instrução sobre isso. Uhum. Então as pessoas não entendiam, não sabiam. E aí passava. Mas ainda bem que hoje em dia muitos adultos estão procurando. Júnior, mas adianta alguma coisa? Aí eu te digo, e como adianta? Porque a pessoa consegue entender melhor para parar de dizer assim, eu sou o diferente. Consegue acomodar melhor isso. Consegue sair. Eu já tive pacientes adultos que saíram de estados depressivos terríveis, porque começou a se entender melhor. Porque começa a encaixar melhor e consegue se entender melhor. Eu tenho isso porque eu tô aqui num momento de muito estresse. Eu tô com isso porque eu tô num momento... O que eu posso fazer para me regular melhor, para me ajudar, para colocar esses sentimentos onde eu devo colocar, expressar esses sentimentos de uma maneira mais assertiva. Não precisa ser para todo mundo, mas quem sabe escrevendo. Uhum. E aí consegue acomodar e deixar de ser aquele turbilhão de sentimentos e emoções não acomodados e conseguir colocar no lugar certo e viver melhor para ele, viver melhor em sociedade. Uhum. Não deixa de ter os critérios, mas aprende a lidar melhor com aquilo. Uhum. Juliana, a gente tem vivido alguns momentos onde a ideia que dá é que ao nascer do sol, toca um sino e quem o ouve sai correndo freneticamente para a sua vida, para suas coisas, para resolver as suas coisas, suas demandas. Um dia desse eu estava conversando com minha esposa sobre isso e ela dizendo assim, porque hoje o ativismo é muito grande, as pessoas trabalham muito, eu disse não, sempre foi assim. Ele disse, mas como? Aí eu me lembrei, quando eu penso nisso, eu me lembro de um pedaço de uma poesia que o Oswaldo Montenegro escreveu, chamada Metade, que ele diz assim, que o espelho reflete em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. E eu me lembro, eu morava ali na ladeira do Calmon, em Bebedouro, era já no pé, ainda era um pouquinho inclinado, não era bem no pezinho, era um pouquinho acima, e quase chegando no final, lá embaixo. E a minha mãe trabalhava na Salgema, que hoje é a Braskem, a famigerada Braskem. E
ela ia trabalhar de manhãzinha, né? E ela descia para pegar o ônibus lá embaixo, onde ficava o Colégio Bom Conselho. O ônibus passava ali. E ao passo que ela ia descendo, ela ia ficando pequenininha. E eu ia berrando, porque eu todo dia eu não queria ficar longe da minha mãe. Eu tenho essa imagem, trabalhada já em terapia, inclusive, que eu fecho os olhos e eu consigo ver a minha mãe descendo aquela ladeirinha ali, ficando pequenininha, até eu não poder vê-la mais. Mas, e naquele tempo, isso aí é 77, 78, mais ou menos, é essa década aí, década de 70. E a minha mãe eu só via a minha mãe à noite. Então não é uma coisa de agora. Você entendeu? Ela trabalhava de manhã e voltava para casa à noite. E inclusive ela não almoçava em casa. André, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. E como era quando ela chegava à noite? Era incrível. O que é que ela fazia? Ela me abraçava. Entendeu? O que mais? Ela me beijava, perguntava se eu tinha comido. Conversava? Conversava, perguntava como foi a escola, o que foi que eu fiz. Entendeu? Isso quando eu estava acordado, né? Que às vezes eu só ia vê-la no outro dia, porque ela chegava um pouco. Mas quando ela chegava e final de semana, ela estava com você? Sim. Eu acredito que essa é a resposta. Não é sobre o tempo, qual a qualidade quando você está? O que é que você está fazendo quando você está? Vou sair 4 horas de trabalho, mas eu chego em casa, eu tô aqui no telefone, eu tô falando, será que você está? De fato? Sabe como é que você vai saber se você está? Se quem tiver filho, pergunta ao seu filho. Que o seu filho vai conseguir te dizer. Eu lembro que quando eu era funcionária da Unimed, a gente tinha um programa que era Crescendo com Saúde. E aí a gente fazia uma dinâmica, que era perguntar à criança o que os pais mais gostavam de fazer. Uns diziam dormir, outros diziam estar no celular. Tente fazer isso com seu filho, que ele vai ser o mais sincero. Uhum. Tente que o seu filho consiga te dizer as características suas. Ele não vai ter talvez a idade de conseguir dizer, mas você pode dizer: vamos fazer uma brincadeira, você vai abaixar a minha cabeça quando for mamãe é feliz. Então assim, dê as oportunidades para que esse seu filho consiga expressar. Uhum. Quando os pais antigamente chegavam em casa, nos dava atenção, nos dava carinho, conversava, perguntava como era o dia, brincava junto. E hoje em dia, a diferença é essa. Muitas vezes porque tá na rede social, muitas vezes porque não tem paciência. Hoje em dia as crianças não podem sair na rua, né? Pra brincar, porque é muito perigoso. Vou te dar um exemplo hoje que aconteceu comigo, com a minha filha antes de chegar aqui. Ela ligou pra mim dizendo que vai vir o pessoal da minha família pra formatura da outra, que queria dormir na cama dela. E eu achei estranho, porque a minha filha, ela tem, além de ter um coração muito grande, ela não tem essa situação. Aí no primeiro momento eu disse: Júlia, como assim? Você não vai deixar as pessoas, você não vai ceder as pessoas a sua cama para as visitas? E aí eu desliguei e depois, peraí, eu vou ligar para ela. Tem alguma coisa por trás disso. Aí liguei: filha, por qual motivo você está dizendo isso? Aí eu dei a oportunidade dela se expressar e de fato tinha algo por trás. Então eu consegui entender ela e consegui explicar trazer as possibilidades de como poderia ser. Mas muitas vezes, às vezes, até a gente não deixa o outro expressar. Uhum. Porque a criança, apesar de muitas vezes a gente precisar colocar os limites, que é necessário e é importante, mas eles têm os pensamentos deles, que é importante que eles consigam falar pra gente. Se a gente vai acatar ou não é diferente. Mas a gente precisa pelo menos ouvir. Perfeito. E qual é o impacto emocional, Juliana, de crescer sem diagnóstico, especialmente para quem tem o transtorno do espectro autista leve?
É difícil, né? Assim, muitas vezes, como eu falei, né? Uma depressão, muitas vezes uma pessoa que se acha diferente das outras pessoas, que é apontada o tempo todo como diferente, que não tem tantas amizades, que sofre muitas vezes muitas questões sensoriais, que é até um tema depois que a gente pode falar. Sim. A questão sensorial Sim. é muito importante no transtorno do espectro autista, porque muitas vezes a gente nem reconhece. E se for uma questão sensorial e o psicólogo não reconhecer, vai ficar ali anos e anos e anos em terapia, mas não vai ajudar, se não tiver o tratamento correto. Uhum. Então, principalmente nessa questão de socialização, vai ter um impacto grande e a pessoa vai sofrer uma depressão, uma ansiedade, uma estima baixa, um sentimento de inadequação com o mundo. Uhum. E em que momento, Juliana, os pais devem procurar uma avaliação psicológica ou multiprofissional? Desde o momento que entender que tem algo diferente. Que entender que tem algum sinal. E se tiver dúvida ou interrogação, precisa procurar. A partir de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses, já pode ser diagnosticado. Então, quanto mais cedo você procurar, quanto mais cedo você buscar ajuda, quanto mais cedo você procurar profissionais que possam, não é nem diagnosticar, mas estimular seus filhos, é o mais importante. A estimulação. E aí, essa pergunta, essa penúltima pergunta, eu acredito que ela seja muito importante, tanto quanto as outras, porque é o seguinte: o diagnóstico do transtorno do espectro autista leve muda o rótulo ou ajuda a trazer qualidade de vida e estratégias de desenvolvimento? Sem dúvida, porque o espectro é muito grande. Ele pode estar num leve perto do nível 2 de suporte, ou ele pode estar num leve perto de características. E aí, que hoje em dia também já se fala do fenótipo ampliado, né? Então, você vai conseguir estimular e fazer com que seu filho se regule a um ponto de ficar imperceptível muitas vezes. De conseguir que ele se socialize bem, que ele se comunique bem, que ele consiga ter autonomia. Eu acho que uma coisa muito importante é fazer com que os nossos filhos tenham autonomia para conseguir lidar com as situações do dia a dia, com as coisas que vão vir a acontecer. A minha primeiro questionamento quando eu descobri o autismo da minha filha foi: e se eu morrer? Ela vai conseguir? É isso que eu ofereço à minha filha, que ela possa conseguir no dia que eu não esteja mais aqui. Então, o mais importante é a gente estimular essa autonomia. E finalmente, Juliana, qual a mensagem que a psicologia deixa para famílias que têm medo ou resistência ainda em buscar um diagnóstico? Busque, não desista, não enfrente esse medo, porque o diagnóstico não vai só rotular. O diagnóstico vai trazer ferramentas para que você possa estimular o seu filho a ter uma melhor qualidade de vida. Inclusão não é ter que adaptar tudo. Inclusão é ter que adaptar em cima daquilo que o seu filho precisa. Somente daquilo que ele vai precisar. Então, uma vez a gente estava tendo um treinamento com uma neuropsicóloga que eu acho ela excelente, que aí eu disse assim, que eu trabalho na escola alternativa, né? Eu disse, Fabiana, é o nome dela, Fabiana, às vezes tem pessoas que querem que a gente adapte tudo, faça tudo. Isso e dizem que a gente não está incluindo. Ela disse, incluir se ele precisar nessa matéria, eu vou incluir nessa matéria. Se ele precisar dessa situação, eu vou fazer nessa situação. E não facilitar a vida. Então, assim, a minha Liz costuma dizer que quer ser cabeleireira, pintadora de unha e pintadora de cabelo. E se ela quiser ser, ela vai ser. E eu vou facilitar e ajudar ela a que ela seja a melhor cabeleireira que ela possa ser. Porque ela vai ser aquilo que ela puder e conseguir ter estímulo, criatividade, dinamismo para isso.
Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque talvez se eu queira que ali seja uma juíza, a Liz não vai ser, porque ela não vai querer ser. Eu preciso dar autonomia para ela ser boa naquilo que ela realmente deseja. E aí eu não falo somente para quem tem o autismo, mas para quem não tem também. Mas a gente precisa gerar autonomia. Eu sempre pautei a minha vida para isso, né? Eu sempre falei para os meus filhos para eles não procurarem serem os melhores, mas eles estarem entre eles, entendeu? Eu conversando com meu filho algumas vezes, e eu falava para ele que no meu tempo de criança, que eu vi o Oscar, jogador de basquete, o nosso cestinha de ouro, né? Medalhista olímpico. O time treinava e depois do treino todo mundo ia embora. E o Oscar ficava na quadra treinando o arremesso de 3 pontos. Tá explicado porque dificilmente ele errava um arremesso de 3 pontos. O Zico, o galinho de Quintinho, do meu querido e amado Flamengo, a mesma coisa, os jogadores iam embora e o Zico ficava cobrando falta. Ficava treinando cobranças de falta. Resultado, quando tinha uma falta na cabeça da área ali, que era o Zico que ia cobrar, dificilmente o Zico perdia uma falta. Isso não fez ele o melhor jogador do mundo, mas ele foi um dos melhores. Ele estava lá. Eu costumo dizer, Juliana, que assim, a gente não tem muito espaço para meia boca. Sim. André, eu tava falando sobre isso hoje com uma pessoa que eu tenho lá na clínica, uma profissional. Eu chego na clínica há muitos dias, 6h30, 7 horas da manhã. E vários dias eu fui a última a sair. 9 horas da noite. Hoje em dia eu não saio mais esse horário. Mas ainda chego. Hoje mesmo foi um dia que eu cheguei. Uhum. Se a gente não fizer, né? A gente não tem como carregar um exemplo se a gente não fizer. E alguém vai fazer. Não é? Se você não fizer, alguém vai fazer. É incrível, né? Por isso que existem as seleções. Por isso que você vai fazer um Enem. E se você estudar pouco, você sabe que não vai passar. Você tem que estudar o suficiente para você fazer a sua prova, para você passar e para eliminar alguém. É a meritocracia. Embora essa meritocracia tenha sido em alguns estados do Brasil aí negligenciada por outros fatores aí. Mas no meu tempo, e eu acredito que deveria ser assim mesmo, você vai fazer a prova por você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Só você vai poder fazer, né? Essa conversa é importante, esse papo é importante porque você, papai, você, mamãe, que notou alguma diferença no seu filho. A Juliana tem um espaço aqui que vai aparecer na sua tela aí agora, assimilar espaco, porque o Instagram não permite o cedilha, seria espaço terapêutico, mas você vai aí assimilar espaco terapêutico no Instagram, @espacoterapêutico, tá aparecendo na sua tela agora, e você pode falar com eles pelo WhatsApp 99669-6251, 99669-6251. Não deixe para 2026. A assimilar vai ficar aberta, não vai ter recesso, tá? Então tô colocando até a Juliana aqui numa saia justa, mas é verdade. 99669-6251, porque essas coisas não podem esperar. Existem coisas que mexem com os nossos filhos que não dá para esperar. Quanto mais cedo você diagnosticar, mais fácil vai ser a vida deles. Então, a gente tem que pautar a nossa vida por isso. Quero lhe agradecer, Juliana, por ter vindo aqui, terminar esse ano aqui com a gente, né? E falar de um tema tão importante. Espero que no próximo ano a gente tenha mais oportunidade de falar de tantas outras coisas que sejam importantes para os nossos pequenos, quanto esse assunto que você nos trouxe hoje. Muito obrigado. Eu que te agradeço, André, pela oportunidade, e sempre é muito bom estar aqui com você. E também vou deixar um recado para quem está nos escutando, né? Não deixe de procurar ajuda.
Se você tiver uma interrogação, se você ficar não é, vamos tirar essa dúvida. A Similar tem um espaço muito profissional. A gente tem profissionais muito competentes. Eu supervisiono a todos os profissionais. E vamos investigar, vamos buscar. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, entre em contato, que a gente tá para receber e acolher vocês. Bacana, muito bem. Com isso a gente encerra o Saúde em Foco dessa semana e a gente espera você para a última semana do Saúde em Foco de 2025, que é a semana que vem. A partir de sexta-feira da outra semana a gente vai dar uma pausa e volta em janeiro, tá certo? Mas até lá, até semana que vem ainda tem mais Saúde em Foco. Boa tarde e até amanhã. Até segunda, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NS.